Parte 2. Planejamento ao longo da vida. Capítulo 3. As finanças do namoro e do noivado. Para boa parte das pessoas, a fase de namoro coincide com um momento de grandes escolhas que certamente definirão o resto da vida. As mais importantes delas são o que estudar e em que trabalhar. São opções difíceis, muitas vezes simultâneas e tomadas em um período em que ainda não estamos maduros para tais decisões. Por isso, não é incomum que essas escolhas sejam feitas erroneamente, originando profissionais frustrados. Se, nessa fase tão complicada, ainda tivéssemos de escolher a pessoa com quem dividir para sempre os bons e os maus momentos da vida, o risco de construir também relacionamentos infelizes seria bem maior. Por isso é que existe o namoro, para conhecer a pessoa amada. E por isso é que existem estágios e programas de trainees, para conhecer a profissão. Não deu certo? Ótimo, pois ainda há tempo para trocar. Custará muito dinheiro e sofrimento mudar depois, quando as coisas estiverem mais consolidadas. Isso vale para a profissão e para o relacionamento. E por que estou discutindo esses assuntos em um livro de finanças? Ora, porque com seu dinheiro não é diferente. Nessa mesma época em que talvez façamos escolhas imaturas, decidimos também a forma de lidar com o dinheiro. Quando começamos a obter renda, abre-se um horizonte de oportunidades e curtições. Tornamo-nos mais independentes, temos maior poder de escolha. Afinal, o dinheiro é nosso. Sobretudo porque, quando solteiros, vivemos com os pais, em geral com casa e comida asseguradas, e não temos compromissos regulares para saldar com nosso dinheiro. Esse período constitui uma grande oportunidade de aprender a construir a independência financeira. Se começarmos a viver além de nossas posses e gastarmos mais do que pudermos, o dinheiro vai faltar no futuro. Se não tivermos planos para emergências, poderemos quebrar. Mas, se tivermos reservas suficientes, o dinheiro jamais será uma preocupação em nossa vida. Minha sugestão sincera é que vocês aproveitem um momento de total liberdade de escolha em relação ao dinheiro para 1. Aprender a organizar suas finanças, gastando um pouco menos do que ganham, investindo a diferença e construindo um projeto de longo prazo para atingir determinada poupança. 2. Começar a investir em ações, estudando um pouco o assunto, o que pode gerar um crescimento rápido da poupança. Ao longo dos anos, sua aversão ao risco aumentará, então aproveitem a boa fase para acumular. Por que boa fase? Porque seus custos essenciais são cobertos por seus pais, e o dinheiro investido não será fundamental para garantir seu futuro. Em outras palavras, porque os jovens aceitam correr mais riscos, ousam mais e, portanto, criam grandes oportunidades de ganhos. Costumo afirmar que só entende de ações quem já perdeu muito dinheiro com elas. Para não ter de aprender da pior forma, comecem desde cedo utilizando simuladores com dinheiro virtual na internet. O site do Folha em Ação, do jornal Folha de São Paulo, é um dos mais populares e oferece prêmios aos participantes. Se vocês iniciarem a vida independente de modo organizado, terão um tranquilo caminho a seguir em direção à riqueza. Quando começarem a dividir sua intimidade com outra pessoa, será muito mais fácil lidar com o dinheiro se já tiverem um plano, com metas traçadas e estratégias estabelecidas. Em um relacionamento a dois, fica difícil discutir sobre investimentos de risco, como ações e moeda estrangeira, pois cada cabeça tem um diferente nível de aversão ao risco. 2. Acesse emação.folha.com.br. Porém, com um pouco de estudo sobre o assunto se descobrirá que, com planejamento financeiro de longo prazo, é possível neutralizar grande parte do risco pela diversificação dos investimentos. Quando, depois do casamento, se abordar esse tipo de estratégia com o parceiro, será muito mais fácil falar disso utilizando um plano pronto, de preferência apresentando como exemplo resultados obtidos no passado. Melhor ainda, começando cedo,
vocês poderão desfrutar sua poupança antes. Digamos que vocês tenham como objetivo financeiro atingir uma renda de R$ 10.000 por mês para manter a família. É um salário razoável, que poucos conseguirão no mercado brasileiro, valores do fim de 2004. No entanto, vocês podem garantir essa renda mesmo após se aposentar se escolherem, por exemplo, um dos seguintes caminhos. Investir R$ 720 por mês a juros líquidos de 0,6% ao mês durante 40 anos. Investir R$ 3.747 por mês a juros líquidos de 0,6% ao mês durante 20 anos. Investir R$ 85 por mês a juros líquidos de 1% ao mês durante 40 anos. Sim, R$ 85. Investir R$ 1.011 por mês a juros líquidos de 1% ao mês durante 20 anos. A renda de R$ 10.000 por mês, atualizada pela inflação, será proporcionada pelo rendimento da poupança formada após o prazo exposto acima. Percebam que os juros obtidos fazem muita diferença. Hoje, investimentos tradicionais, fundos, CDB, títulos do governo, rendem cerca de 0,6% ao mês líquido. Nota: juros líquidos são aqueles obtidos após descontar a inflação e o imposto de renda. Para conseguir rendimentos melhores, o investidor tem de recorrer a ativos de risco, como ações. Em alguns meses vocês perceberão que obter algo em torno de 1% ao mês no mercado de ações requer estratégias simples. Basta adquirir certa experiência, acompanhar as notícias e acreditar nas empresas mais sólidas. Seguindo uma estratégia e mantendo-se informados, vocês poderão estar aposentados com um salário superior ao que ganham hoje em bem menos tempo do que imaginam. Todo relacionamento começa no namoro. Namorar é conquistar, conquistar é surpreender, surpreender é ser diferente. Uma maneira de ser diferente é gastar dinheiro de forma inesperada. A grande mudança que ocorre com o namoro é que nossa tendência de gastar muda de foco. Passamos a usar nosso dinheiro para a conquista, comprando presentes que surpreendam a pessoa amada e agradem. A consequência desse comportamento é que muitos apaixonados perdem a fantástica oportunidade de enriquecer em uma fase muito propícia, quando a renda ainda não está comprometida com os enormes custos fixos de manter um lar e uma família. Está errado quem procura agradar a pessoa amada com presentes originais e caros? Não tenho a pretensão de dizer o que é certo e o que é errado no complexo jogo do amor, mas devo lembrar que conquistar é surpreender, e surpreender é ser diferente. Diferente não é sinônimo de caro, mas sim de original. Querem demonstrar amor? Sejam criativos. Percam algumas horas de sono bolando um presente original ou façam o próprio presente. Um belo buquê de rosas é garantia de encantamento, mas pode custar um fim de semana de lazer. Uma única rosa de uma roseira cultivada durante meses no próprio jardim pode trazer encantamento muito maior. Os rapazes devem sempre pagar a conta? As meninas devem exigir isso do namorado? E o contrário? Outro comportamento típico do namoro, fruto de uma sociedade ainda predominantemente machista, é a gentileza de o homem pagar a conta. Será dever do homem pagá-la? Aqui, cabem o bom senso e uma conversa, talvez com uma pitada de sensibilidade. No passado, os homens sempre pagavam a conta porque as mulheres não trabalhavam, portanto não tinham renda. Hoje, é provável que, em muitos casos, a mulher tenha renda superior à do homem. A sociedade mudou, mas o fato de o homem pagar a conta em um barzinho ainda pode ser considerado uma gentileza. Porém, nem sempre essa é a melhor postura. Pagar sempre pode gerar uma sensação de intimidação, algo como pago porque posso mais do que você. Ninguém diz isso, claro, mas estamos tratando de uma nova sociedade com igualdade de direitos, deveres e poderes entre os sexos. Por outro lado, não se oferecer para pagar nada gera a sensação de falta de comprometimento,
Se você tem renda, por que eu pago tudo? O melhor caminho para evitar problemas é combinar antes. Vão sair? Ambos têm dinheiro? Vão rachar ou um paga desta vez e o outro na próxima? Proponham regras antes de receber a conta ou mesmo antes de sair. E, quando se trata de dinheiro, é muito mais elegante que a proposta de rachar a conta venha da parte supostamente passiva na situação. Se a sociedade ainda crê que o homem deve pagar a despesa, é elegante que parta da mulher a proposta de dividir a conta ou de pagá-la agora e ele na próxima vez. Esse é o primeiro passo para que as conversas sobre dinheiro no relacionamento sejam sempre naturais. Dicas para presentear seu amor gastando menos. A escolha de um presente é algo muito pessoal. Com certeza, a fórmula para acertar em cheio o presente é atentar para as dicas da pessoa amada. Independentemente do presente a dar ou a receber, valem algumas regras de ouro para fazer sobrar mais dinheiro. Poupar para presentear. Não tem como escapar de um presente caro? Às vezes, a única dica de presente desejo disponível extrapola completamente o orçamento do mês. Se a criatividade não está em alta e não há como escapar do luxo, tenham como regra fundamental fugir dos financiamentos, que embutem juros altíssimos. Façam reservas, poupem para comprar à vista. Dinheiro investido vale mais do que aquele que vocês guardam em casa, os juros o fazem crescer. Dinheiro financiado vale menos do que aquele que vocês pagam, os juros roubam parte dele. Não existe 10 vezes sem juros. Se o lojista se recusa a dar desconto à vista, visitem um concorrente e negociem. Sempre haverá alternativa mais barata que qualquer falso parcelamento sem juros, pois os juros estão embutidos de alguma forma. Fujam de arapucas comerciais. Dentre as 4 datas especiais para dar presentes, Dia dos Namorados, Natal, aniversário pessoal e aniversário de namoro, as 2 primeiras são um pesadelo para qualquer orçamento. Ambas são verdadeiras armadilhas para o bolso incauto. Todos saem às compras, e em razão disso, os preços sobem significativamente. Quem deve receber o presente não é o comerciante. Fujam dos preços altos. Comemorem o Dia dos Namorados na véspera. Comprem presentes pelo menos dias antes dessas datas. Evitem restaurantes, motéis e bares nessas ocasiões, quando os preços chegam a dobrar em relação aos da véspera ou do dia seguinte. Planejem as viagens a 2. Um grande contraste entre a fase de solteiro e a do namoro maduro está nos gastos com viagens e lazer. Solteiros saem à noite e ficam satisfeitos com qualquer hot dog, namorados saem para jantar. Solteiros viajam e só fazem questão da bagunça, às vezes nem lembram o que comeram e onde dormiram. Namorados viajam em busca de uma pousadinha e restaurantes charmosos. Pode ser um estereótipo, mas essa é a regra. Mesmo mantendo os hábitos da fase pré-namoro, os gastos do namoro podem ser um pouco mais robustos. Devem deixar de fazer aquilo de que gostam? Obviamente não, mas é bem provável que a frequência das saídas tenha de diminuir em troca da qualidade. Nesse caso, a regra é planejar, pesquisar preços, juntar dinheiro durante algumas semanas e então curtir muito. A primeira grande crise do relacionamento. Para muitos casais, o namoro é como um conto de fadas, uma eterna preparação para a lua de mel, mesmo que ainda não esteja nos planos. A convivência restrita a poucos dias da semana, o fato de ambos se encontrarem sempre em clima de passeio e diversão e a ausência de rotina criam a impressão de que estar nos braços da pessoa amada é o mundo dos sonhos. Por essa razão, a decisão de casar-se acaba sendo um drama para muitas pessoas. Saem de cena momentos de lazer, convivência exclusivamente a 2, presentes românticos e orçamento para um fim de semana. Entram em cena a rotina do lar, convivência com parentes, incluindo sogros, gastos com moradia e orçamento apertado para o mês.
O drama começa quando o casal pensa em quanto vai custar a vida a dois e nas responsabilidades a ser assumidas. Como a quase totalidade das pessoas não tem a preocupação de se preparar para isso antes de falar em casamento, as mudanças são recebidas como uma ducha geladíssima. Está desenhado o cenário da primeira crise de todos os casamentos, aquela que acontece antes do casamento. É quando cai a ficha. Homens entram em pânico, procuram adiar a decisão, pois percebem o tamanho e o preço da responsabilidade. Mulheres se desesperam, pois entendem que eles não estavam levando a sério o namoro. Muitos relacionamentos acabam nesse momento. Parte dessa crise é financeira, parte é de responsabilidade pessoal. Sim, os homens surtam ao perceber a grande responsabilidade que terão pela frente, ainda fruto da sociedade machista e da falta de capacidade de compartilhar problemas. Uma forma muito simples de suavizar essa passagem do mundo dos sonhos para o das responsabilidades é passar a dividir seus projetos antes mesmo de falar em casamento. Compartilhem sonhos e metas para a vida. Dividam seus medos e angústias. Comecem a construir planos de independência financeira juntos, simulando os custos mensais que teriam no futuro, se casados. Muitas pessoas que conheço e são felizes no casamento tiveram uma passagem suave entre a vida de solteiro e a vida a dois. Foram aos poucos juntando hábitos, depois projetos, depois convivendo mais tempo e com as respectivas famílias, unindo contas correntes ou investimentos. Casar foi praticamente formalizar a vida a dois que já levavam, uma transição em que ambos não tiveram surpresas. Economizando para montar a casa. Quero dividir com vocês um pouco de minha intimidade, minha primeira lição de planejamento financeiro familiar. Antes de pensar em casamento, não tinha planos de enriquecimento. Nunca fui esbanjador, poupava parte de minha escassa renda obtida como estagiário e como professor de inglês. Mas era uma poupança sem meta de longo prazo, meu objetivo era apenas guardar. O dinheiro poupado teve altos e baixos, pois eu aproveitava o fato de ser estagiário de um grande banco para obter dicas e investir em ações, mas fazia isso sem conhecimentos essenciais sobre o assunto. Quando eu e Adriana começamos a falar em casamento, minha poupança não chegava ao valor de meio carro popular. E a dela era menor ainda. Mas passamos a sonhar com nossa festa de casamento, com muitos amigos e parentes, jantar, música, detalhes que fazíamos questão de ter. Construir esse sonho foi um dos momentos mais felizes de nossa vida. Montamos uma planilha que incluía tudo, inclusive os gastos com o apartamento, aluguel, reforma, móveis e decoração, e a lua de mel. Quando fomos pesquisar preços e condições, bateu o desânimo que bate em todo casal nessa fase. O valor de tudo aquilo era absurdamente alto e incompatível com nossos salários. Teríamos de guardar quase todo o dinheiro que ganhávamos no mês durante pelo menos 2 anos para financiar o início de nossa vida. Nesse momento, tomamos a decisão que não só foi a mais correta como também me incentivou a desenvolver todo um trabalho a partir de então, passando a orientar as pessoas a agir como nós. Construímos um plano para pagar tudo. De acordo com ele, teríamos de poupar 75% de nossa renda conjunta, durante 24 meses, e ainda contar com mais 6 meses de renda para pagar algumas prestações que se acumulariam após a lua de mel, já que o dinheiro não seria suficiente para financiar tudo no prazo que desejávamos. Tivemos de unir paciência, esperar um pouco mais do que gostaríamos, e sacrifício, deixar de gastar nosso dinheiro e economizar muito. Não fizemos como muita gente. Alguns resolvem casar quanto antes, pois se não fizermos agora não faremos nunca. Começam uma vida a dois cheia de problemas e dívidas. Muitos casamentos acabam assim, pois o sacrifício, se evitado antes, tem de ser feito no melhor momento da vida a dois. Outros resolvem simplesmente adiar, sem estabelecer uma meta, não temos dinheiro e não podemos agora. E não terão nunca,
se não colocarem algum plano em prática. Meu plano com a Adriana deu tão certo que, nesse período de 2 anos entre a decisão e o casamento, sentimos que o mundo percebeu nossa alegria. Trabalhamos furiosamente determinados e economizamos com garra, pois o objetivo estava logo ali. Era um sacrifício, mas perfeitamente aceitável, pois tinha data para acabar. Toda essa disposição se refletiu na qualidade de nosso trabalho, crescemos na carreira e nossa renda aumentou. No dia do casamento, tínhamos acumulado mais do que pensávamos. Casamos com as contas quitadas, sem as prestações que projetáramos, apartamento montado e pagando uma lua de mel bem mais ambiciosa do que sonháramos. Deu tão certo que a primeira coisa que fizemos ao iniciar a vida no novo lar foi esboçar nossa planilha de orçamento doméstico, com metas de poupança e independência financeira, como o planejamento que explicarei no próximo capítulo. Construindo o ninho. O momento da escolha da moradia é decisivo para o sucesso financeiro do casal. A diferença entre a boa e a má escolha pode resultar tanto num futuro milionário quanto num total desastre financeiro. Isso porque nosso padrão de vida é escolhido quando definimos nossa moradia. Com ela, vêm hábitos de consumo, eletrodomésticos, despesas com transporte, em função da proximidade do local de trabalho, gastos ou economias com facilidades, garagem, quintal ou playground para os filhos, impostos e status da vizinhança, preços diferenciados na padaria, na feira e no supermercado, por exemplo. Escolher uma moradia com padrão acima de suas posses inviabilizará a formação de poupança e aumentará o risco de gastar dinheiro desnecessariamente com juros, nos períodos em que a conta familiar entrar no vermelho. Em outras palavras, dificuldades financeiras são escolhas pessoais. Vocês decidem tê-las quando ignoram a importância do planejamento financeiro. Com exceção dos poucos felizardos que ganham uma casa de presente dos pais, existem basicamente 3 opções para a definição da moradia: comprar, alugar ou construir a própria casa. O tradicional conselho de família diz que comprar um imóvel é melhor do que alugar. Cuidado! Esse era um conselho muito bom na época em que as taxas de inflação eram elevadas e o mercado financeiro não oferecia alternativas de investimento que acompanhassem a inflação. Comprar pode ser o pior negócio, a não ser que a moradia esteja em local com grande potencial de valorização, esteja abaixo do valor de mercado ou quando o casal dispõe de recursos no fundo de garantia suficientes para pagar significativa parte do valor do imóvel, pelo menos 30%. Isso porque o saldo do FGTS rende juros muito baixos, 3% ao ano mais TR, ou seja, 3% menos que a caderneta de poupança. Mesmo nessa situação, porém, é preciso pensar 2 vezes e fazer as contas se vocês tiverem de financiar o restante do valor do imóvel durante um prazo muito longo. Adiem a compra e esperem formar um fundo maior, se for o caso. Pensem da seguinte forma: se hoje vocês recebem de herança uma casa avaliada em R$ 100.000, qual é a melhor escolha? Vendê-la ou alugá-la a terceiros? Opção 1. Se vocês venderem a casa e aplicarem essa quantia em um bom fundo DI, a juros líquidos, após impostos, de 1% ao mês, receberão R$ 1.000 ao mês de renda. Opção 2. Se vocês optarem por ficar com a casa e alugá-la, não receberão mais do que 0,8% do valor do imóvel, isto é, R$ 800 ao mês, sem contar a taxação do imposto de renda e os riscos. Não receber o aluguel ou ter de arcar com os gastos de manutenção e condomínio, no caso de apartamento, no período em que o imóvel permanecer vago. A opção 1 é claramente melhor, sobretudo se considerarmos que existem alternativas mais rentáveis de investimento e que nem sempre se consegue alugar um imóvel a preços de mercado. Nota: aqui, não desprezo a inflação, já que o valor do aluguel mensal também será corrigido pela inflação periodicamente. Essa situação somente se inverte quando a região tem grande potencial de valorização imobiliária. Nas grandes cidades, porém,
isso é cada vez mais raro. O raciocínio a ser utilizado na aquisição de um imóvel é o da outra parte na negociação. Se alugar é um péssimo negócio para os proprietários, é um ótimo negócio para os inquilinos. Entre comprar uma casa à vista e alugar outra de mesmo valor, é melhor alugar. Em vez de desembolsar R$ 100.000, apliquem esse valor e paguem com sobra um aluguel de R$ 800, já que a renda mensal com os juros será em torno de R$ 1.000. E se vocês não tiverem os R$ 100.000 para comprar à vista? Vale a pena entrar num financiamento? Vejam um exemplo que desenvolvi no livro Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem. Para adquirir um imóvel cujo preço à vista é de R$ 100.000, será necessário pagar uma prestação média de R$ 1.101,09 se vocês optarem por um financiamento de 20 anos com juros mensais de 1% mais inflação. Se, em vez de entrarem em um financiamento, optarem por alugar um imóvel de padrão idêntico, mesmo preço de venda, irão pagar R$ 800 por mês, na pior das hipóteses. Se vocês tomarem o cuidado de poupar a diferença de R$ 301,096 durante 20 anos, a juros líquidos de 0,6% ao mês, após taxas, impostos e inflação, acumularão nesse período o equivalente a, em valores de hoje, R$ 160.710,50. Nota: todos os valores citados continuam válidos no futuro, pois estamos sempre considerando o efeito da inflação tanto no financiamento quanto no investimento. Nota: corrigindo esse valor pela inflação, como ocorreria no financiamento. Se, após os 20 anos de poupança, vocês pararem de poupar os R$ 301,09 todo mês e deixarem o dinheiro acumulado rendendo juros líquidos de 0,6% ao mês, terão uma renda mensal para o resto da vida de R$ 964,26, dinheiro mais que suficiente para sempre alugar um imóvel novo de R$ 100.000 e ainda deixar o patrimônio crescendo. Sem contar que, após 20 anos, o imóvel comprado já estaria bastante depreciado. Essas regras são universais e serão válidas no Brasil enquanto perdurarem os juros elevados. Vocês devem estar se perguntando por que, então, seus parentes e amigos não fazem isso. A razão é simples: falta disciplina de poupar quando se opta por uma situação financeiramente mais vantajosa. Farão negócio muito melhor os casais que, em lugar de pagar por moradia pronta, tiverem a oportunidade de construir a própria casa. A economia pode ser da ordem de 40%, desde que a obra seja bem administrada. É uma questão de escolha, pois é preciso ter tempo e paciência para planejar, acompanhar, estudar preços de material e cobrar desempenho dos empreiteiros. Se tempo e paciência não forem recursos abundantemente disponíveis, o barato pode sair bem mais caro. Investindo na economia doméstica. Segundo o Diese, a família média brasileira gasta cerca de 24% de sua renda com habitação e mais 6% com serviços públicos, água, luz e telefone. Quase um terço da renda familiar. Nota: Diese. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Mais informações na internet em www.diese.org.br. Por isso é importante que, ao comprar eletrodomésticos, não se esqueçam de verificar o selo Procel, uma espécie de certificação para as indústrias que produzem equipamentos elétricos que cumprem todas as normas de funcionamento e economizam energia. O selo indica o consumo mensal de energia para cada aparelho, que varia muito dentro da mesma categoria de eletrodomésticos. Cuidado com as escolhas baseadas no preço menor. Equipamentos mais baratos em geral consomem muito mais energia. A diferença no preço de compra de uma geladeira ou freezer, por exemplo, pode ser recuperada em poucos meses de consumo mais baixo de energia. Outra sugestão para antes da mudança é a substituição de aquecedores elétricos, grandes vilões do consumo de energia, por aquecedores a gás.
Em regiões de menor incidência de chuvas, os aquecedores solares também são um excelente investimento. A longo prazo, é economia certa, principalmente se a família aumentar. Cuidado também ao escolher a localização da casa ou do apartamento. Em situações em que há várias unidades, como em condomínios, a opção por aquelas com preço um pouco mais baixo pode resultar em elevados gastos com compra e consumo de aquecedores ou equipamentos de ar-condicionado, devido à localização desfavorável do imóvel. Nota: Procel. Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Mais informações na internet em www.eletrobras.gov.br/em programas Procel, procel.asp.